voz de Newton Marques. Um grande ódio, obrigado, um ódio, abraço, um F de fortalecimento. Já estava com saudade de ficar aí coladinho. Mete um joinha, o dedo abaixo aí, se inscreve no canal. Vamos que vamos agora entreter. Siga agora em fila, em ritmo. Vamos que vamos aí, aumenta o volume. Ei, você chega mais. Vai embora não, tô chegando agora, acabei de chegar. Vamos que vamos agora. Direito, a informação. Epa, parece que a coisa não é boa. A coisa não é boa. Vamos conversar com quem? A Natasha. Cadê a Natasha? Chama a Natasha. Natasha. Vamos ao direito tributário. Direito tributário. Quanto ao resultado da exegese. A exegese é uma forma de interpretação do direito tributário. Ela pode ser declarativa, extensiva e restritiva. Se é declarativa, ela vai declarar o pensamento de quem? Da tua mãe, do teu pai, dos seus irmãos? Não. Ela vai declarar o pensamento do legislador. Se ela é extensiva, também conhecida como interpretação ampliativa, vai buscar o sentido do texto para abranger hipóteses semelhantes. Se ela é restritiva, também intitulada de interpretação literal. Por esse método, a incidência da lei não poderá ir além da hipótese em seu texto. A interpretação literal prevista no artigo 111 do CTN é de acordo com o texto, conforme lê, na sua forma, no seu símbolo. Pode-se destacar em uma interpretação de analogia de símbolos para trazer o magistrado aí não silenciar e não se calar, mas ele dá um posicionamento mesmo que não tenha um filtro adequado em lei. O artigo 111 CTN. Suspensão ou exclusão do crédito tributário. Outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias e acessórias. Interpretação benéfica no artigo 112 do Código Tributário Nacional. Em dúbio pro réu. Diante da mínima dúvida sobre as hipóteses do 112 CTN, não se deve aplicar a sanção ou será recomendável a coerção mais branda. A interpretação favorável só deve tratar quando tratar de norma mais punitiva, devendo ser afastada quando tratar-se de outro tipo de normas, no artigo 112 do CTN. A integração da legislação tributária, o objeto jurídico, ele tem que ser coeso, coerente e completo. Quer dizer que o artigo 108 não admite que a lei seja omissa, o juiz declara simplesmente que o autor é carecedor do direito. Assim mesmo, diante da lacuna, o juiz deverá julgar o pedido, com base nos recursos da integração admitidos pelo direito no artigo 4º da LINDB. Deve julgar, segundo o que? A analogia, que é comparações, quando não há uma fundamentação jurídica dentro da lei. Se interpreta por analogia os princípios gerais do direito, os princípios gerais do direito público e equidade. Analogia, o artigo 108 do CTN. O que é semelhante? Imagem e semelhança. O que é semelhante? Vale-se do método analógico da semelhança no campo do direito tributário. Haverá tão somente em favor ou analogia do campo do direito tributário formal ou procedimental, ou seja, jamais em relação aos elementos constitutivos da legislação tributária, componente taxativo na lei.
Os princípios gerais do direito tributário, caso se frustre na utilização da analogia, deve utilizar imediata e sucessivamente os princípios gerais do direito tributário. São aquele prismado explícito e implicitamente se irradia das normas tributárias, ativando em certa direção. Exemplo, liberdade de tráfego. Liberdade de poder andar e exercer, pedalar, nadar ou fazer qualquer coisa afínita, exercício de alto e baixo impacto. Você tem liberdade de trafegar pelas calçadas, pelas ruas. Os princípios gerais do direito público são aqueles que irradiam as máximas que se alojam na Constituição derramada por todo o ordenamento jurídico. É lindo essa frase. Conhecê-los é pressuposto indeclinável para a compreensão de qualquer norma. Equidade é o senso de justiça ao caso concreto. Obrigação tributária. O sujeito ativo, o fisco para fiscal. O sujeito passivo, o contribuinte. Responsabilidade tributária. O que é responsabilidade tributária? Contribuinte é a pessoa física ou jurídica que tem relação econômica, pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador do artigo 121, parágrafo único do CTN. Assim, o contribuinte é o sujeito passivo direto da responsabilidade originária, existindo uma relação de identidade entre as pessoas que devem pagar o tributo e a multa e que participou diretamente do caso gerador deles, beneficiando-os economicamente. O que é responsabilidade tributária? É as pessoas sem se revestir da condição do contribuinte. Tem sua obrigação decorrente de disposição expressa de lei, não tendo relação de natureza econômica, pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador. O responsável é o sujeito passivo e indireto, sendo sua responsabilidade responsável o sujeito passivo e indireto. Sendo assim, sua responsabilidade derivada decorre de lei, e não da referida relação do artigo 121 do parágrafo único do CTN. Assim, o contribuinte é o sujeito passivo direto da responsabilidade originária, existindo numa relação de identidade entre as pessoas que devem pagar o tributo e a multa que participou diariamente do fato gerador, deles se beneficiando economicamente. Agora, o refrão da música. O que é responsável tributário indireto? É a pessoa quem, sem se revestir de condição de contribuinte, tem sua obrigação decorrente de disposição expressa de lei, não tendo relação de natureza econômica, pessoal direta com a situação, constitua o fato gerador. O responsável, o sujeito passivo indireto, sendo sua responsabilidade de responsável, sujeito passivo indireto, sendo assim sua responsabilidade derivada por decorrer de lei e não da referida relação, o artigo 121. Responsabilidade tributária. Que palavra grande, responsabilidade tributária. Isso é causístico. Responsabilidade pessoal e responsabilidade subsidiária. Pessoal, subsidiária transfere sucessores e terceiros. Pessoal, nela o contribuinte é excluído totalmente, dando ensejo à responsabilidade de pessoa sobre a terceira pessoa. Responsabilidade tributária para o deslocamento faz que o contribuinte não responda por mais nada. Artigo 131 do CTN. Subsidiária. Nela o contribuinte é excluído. O responsável designado em lei responde pela parte que o contribuinte deixar de cumprir. Artigo 134. Responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Você faz uma transferência, depois. Responsabilidade subsidiária, também chamada de responsabilidade originária ou de primeiro grau. Ocorre quando o terceiro é substituto, vem ocupar o lugar do contribuinte, substituindo antes da ocorrência do fato gerador.
A essa pessoa a lei ordena que substitua o contribuinte a essa pessoa que a lei chama de responsabilidade por substituição, ou ainda contribuinte, ou ainda substituto tributário da obrigação de pagar. Desde o início é responsável, ficando o contribuinte desobrigado de qualquer dever. Exemplo disso, fundos de previdência privada que devem reter na fonte laticínio com relação ao ICMS devido pelo agricultor rural de comercialização do leite cru. Responsabilidade por transferência, também chamada de responsabilidade derivada ao segundo grau, ocorre quando a terceira pessoa vem ocupar o lugar do contribuinte após o fato gerador, em razão ou desloca o ônus para um terceiro escolhido por lei. Deste terceiro recebe o nome de responsável tributário total pronto. Essa transferência ocorre muito nos contratos de compra e venda. Solidariedade tributária, sucessores e terceiro. Responsabilidade solidária se dá quando cada um dos devedores solidários responde pelo todo. Puramente a solidariedade corresponde ela por ser natural ou legal. Ocorre também pessoas que têm interesse comum na situação, que substitua o fato gerador da obrigação. Exemplo disso, cônjuges, proprietário e PVA natural. Artigo aí 124, inciso 1 do CTN. No caso de ocorrência do fato gerador, em que haja o interesse comum na situação aí que passa a substituir. Solidariedade legal, artigo 124, inciso 2. Ocorre sobre determinação da lei que vai designar expressamente as pessoas que deverão responder solidariamente pela obrigação tributária. Artigo 134, inciso 7. Encerramento de uma sociedade. Todos os sócios são solidários. Desde que encerrou uma sociedade, todos ali são solidários a todos os encargos e tributos. A responsabilidade dos sucessores, artigo 129 e 133, é a responsabilidade dos devedores sucessores, onde a obrigação se transfere para o outro devedor em virtude do perecimento ou de desaparecimento. Pode ser por onde? Aquela palavra mais chata do mundo, a morte. Ou venda de um imóvel na responsabilidade dos sucessores. Já ouviu o provérbio popular? Quem vende sempre perde. Isso é lógico, é claro. E quem separa também perde. Transferência. Causa morte ocorre para os herdeiros. Artigo 131, inciso 2 e 3 do CTN. Transferência de intervivos ocorre para o adquirente em 4 hipóteses. Transmissão de imóveis, também chamado de sucessão imobiliária, no artigo 165 do CTN. Transmissão de bens, chamado de sucessão intervivos, no artigo 131, inciso 1 do CTN. Transmissão de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, também chamado de sucessão comercial, no artigo 133. Transmissão decorrente de fusão, incorporação, transformação ou cisão, chamado de sucessão empresarial. Artigo 132 do CTN. Responsabilidade de terceiro, artigo 16. E devedores. Esta responsabilidade decorre do dever legal e contratual que certas pessoas devem ter com relação ao patrimônio de outro, pessoas naturais, incapazes, menor tutelado, curatelado. Esses despidos de personalidade jurídica, massa falida, espólio, pais, quanto aos bens dos filhos menores, o administrador judicial da massa falida. Obrigado aí, nobres senhores, um grande ó de